Querido senhor diácono, queridos irmãos e irmãs, a maioria das paróquias está celebrando a novena do Divino Espírito Santo. A novena do Espírito Santo, em todo caso, já está, não é? Porque a Ascensão se dá 10 dias antes do Pentecostes, a grande solenidade que iremos celebrar próximo domingo. Inclusive o salmo de hoje, o 67, tem relação com Pentecostes. Porque o Pentecostes do calendário judeu, primeiramente celebra a colheita, tinha muita bebida. Vocês se lembram lá no livro de Samuel, que a Ana vai para o santuário, lá em Silo, reza apenas balbuciando, e o sacerdote diz: mulher, vai para casa que tu está bêbada. Porque rezar na língua dos judeus é a mesma raiz de falar alto, não é? E ela está ali porque, tadinha, né? Sofrendo em casa, e ainda chega no santuário, leva um pontapé desse do sacerdote. Então tinha muita bebida, não é? Se celebrar primeiramente a colheita, depois introduziram a celebração da conquista da terra e depois também a outorga da lei. Então era uma festa grande no calendário judaico. O Pentecostes para nós tem outra conotação, né? É porque é nesse evento, numa festa dessa que se realiza aquela promessa do Pai. Joel capítulo 3, 5 versículos apenas. Deus fala, a profecia fala, o oráculo fala do derramamento do Espírito Santo, o verbo derramar mesmo, como se fosse um líquido, né? Então, sobre os filhos e filhas, entendemos as crianças, sobre os jovens, sobre os anciãos, e uma coisa inédita para a época, sobre escravos e escravas. Então, mostra aí a boa vontade de Deus de derramar com toda a força, profusamente, o Espírito Santo. E a ida do Senhor aos céus, o retorno do Senhor aos céus, é a condição para que Ele envie o Espírito Santo, que Ele chama de outro Paráclitos, porque Ele mesmo é o primeiro Paráclitos, é o nosso defensor, nosso advogado, nosso consolador, porque Paráclitos significa aquele que vem para ficar do lado de, não é? Então, nosso Senhor vai para o céu, está à direita, está glorificado, à direita do Pai, e de lá Ele envia o Espírito Santo. Mas também o retorno do Senhor aos céus está dizendo, está gritando que os seus oponentes não estavam com a razão. Ele sim tem a razão, ou verdadeiro, ele não é nenhum impostor, né? Então, em todo caso, nós estamos aí nessa da novena. Todo o desenvolvimento dos atos, nós entramos agora na era da igreja. Os atos dos apóstolos, a continuidade do evangelho, né? Então é a era da igreja. Se é a era da igreja, é a era do Espírito Santo, como está esquematizado no credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Porque o mistério da igreja está ligado ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, né? Então, os apóstolos ali nas primeiras decisões, o que eles diziam? Decidimos nós e o Espírito Santo. Então, porque a decisão da igreja inspirada é uma decisão do colégio, mas é também uma decisão do Espírito Santo, não é? Então, hoje, depois de uma grande jornada, então São Paulo hoje está se despedindo dos anciãos. Ele sai de Mileto a Éfeso, 60 quilômetros, convoca os anciãos, e ele faz essa despedida. É um gênero inusitado, é novo nos Atos, porque até então os discursos era o discurso do querigma,
Era o discurso do Jesus, aquele que padeceu, ressuscitou e está na glória, não é? Mas agora um outro gênero, um discurso de despedida, tal qual o evangelho de hoje também tem esse gênero, é o discurso de despedida do Senhor. No Novo Testamento são essas situações, é mais comum no Antigo Testamento, né? Quando um patriarca percebe o seu momento de partida, ele chama os filhos, dá as suas últimas recomendações, dá a bênção e tchau, falece e vai para junto de Deus. Então, lá no Evangelho Nosso Senhor e aqui São Paulo. Então, São Lucas trata de mostrar São Paulo como uma representação, um simbolismo, um paralelo com Nosso Senhor, né? Que teve a sua jornada e agora vai enfrentar a sua paixão. São Paulo diz, olha, o Espírito Santo está me mostrando de cidade em cidade, que aí não vem coisa boa para o meu lado, não. Então, ele convoca os anciãos, né? Em grego, presbiter, né? Presbítero é o correspondente no grego para ancião, que é um termo de liderança usado na religião dos judeus, né? No povo da primeira aliança. Então, ele olha para trás, primeira parte do seu discurso, uma olhada para trás, né? Dizendo, olha, fiz tudo publicamente, preguei a salvação, seja em público, seja nas casas. Então, se aparecer aí alguma heresia, se aparecer alguma doutrina secreta, não tem vínculo com Paulo, porque ele pregou publicamente, está com a sua consciência tranquila. O cristianismo não tem conhecimento restrito. A nossa religião não tem isso, não é? Um fiel pode saber mais que um padre. Um fiel, se dedicar a estudar a religião, ele pode saber mais que um bispo, mais que um papa. A nossa religião não tem conhecimento restrito para um segmento, não. Tudo, nosso Senhor fala, que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer, por isso não vos chamo mais de servo, chamo de amigos, porque no amigo tem a intimidade, tem a intimidade escancarada, não há uma restrição de conhecimento. Então, na nossa religião é assim, não tem restrição de conhecimento. Você vai ouvir muita besteira do tipo, os padres não ensinam tudo. Ele não ensina se ele não souber. Se ele souber, ele vai ensinar, né? Porque dá gosto ensinar quando se sabe, né? Isso é uma dessas falsidades que levantam contra a nossa religião. Não, os padres não têm nada a esconder. Tudo, a nossa religião tem livros, o catecismo, você pode ali comprar, vida dos santos, história da igreja, não tem nada escondido, né? Muito bem. Então, um olhar para trás, um olhar para frente, as suas recomendações, e assim ele está indo para Jerusalém, de fato. Depois, lá em Jerusalém, um sobrinho de São Paulo ouve que os judeus vão querer matá-lo. Aí ele apela para a sua condição de cidadão romano, que um cidadão romano não pode ser penalizado, receber pena capital por qualquer motivo, né? Tem que passar pelo legítimo processo legal, ampla defesa, tal como a gente tem hoje, esse legado que a igreja perpetuou na sociedade, trazendo para nós, para os nossos dias, a herança do direito romano. Então, assim, a gente entra nesse discurso, ele não está completo, a gente vai ver ainda nos dias subsequentes. Nosso salmo, já falamos, é um hino triunfal, certamente usado no tempo da festa de Pentecostes, e no evangelho de hoje, Nosso Senhor faz também a sua despedida, não é? Lá, junto aos apóstolos, e interessante que esta oração, nós chamamos oração sacerdotal, Nosso Senhor, essa oração que Ele faz nessa despedida, essa oração, ela lembra muito o Pai Nosso. Já a maneira como Ele começa, né? Pai, como o Pai Nosso. Então, glorifica o Teu Filho. Nos leva lá para o começo, o prólogo, capítulo 1, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que estava com Ele, porque Ele existia antes do começo do mundo. Então, muito bonito isso. Então, Nosso Senhor diz, Pai, glorifica-me a mim.
e coloca os discípulos, porque nosso Senhor quer que a relação dos discípulos com Ele tenha o mesmo modelo da sua relação com o Pai, não é? O Pai o conhece, Ele conhece o Pai o ama, Ele ama o Pai, Ele permanece no Pai, o Pai permanece nele, e assim também Ele quer que a nossa relação se dê nesse mesmo sentido. Ele não é do mundo, por isso que o mundo odeia, mas o mundo odeia porque não conhece o Pai. Os discípulos também não são do mundo, por isso que os discípulos são odiados, porque o mundo também não conhece os discípulos. E ele usa essa expressão muito cara, não apenas a São João, o Novo Testamento, né? O Filho é ex apostolem, o Filho é enviado do Pai. A fé, amar Jesus Cristo é acreditar que Ele é o enviado do Pai. Enviado do Pai como Filho de Deus e como Cristo e como Messias, não é? E a segunda parte, igual, amar-nos uns aos outros. Toda essa elaboração belíssima do nosso querido São João, que é o padroeiro de vocês. Então, meus irmãos, são essas lições que as leituras nos trazem hoje. São lições belíssimas, riquíssimas, que nós teremos na sequência desta semana tão bonita, que no próximo domingo, nós iremos fechar o período pascal. Esse momento de alegria, esse momento de aleluia. Na nossa missa romana, só tem a nossa missa romana é cheia de doxologia. Nossa missa romana é cheia de doxologia. O que é doxologia? Doxa, glória. Vosso é o poder, a honra e a glória para sempre. Nossa liturgia está cheia de doxa. Mas a nossa liturgia só tem um momento da aleluia, que é a hora da aclamação ao Evangelho. Diferentemente das outras missas lá dos orientais, cheia de aleluia, né? Cheia de litanias, ladainhas de aleluia. A nossa missa romana só tem uma previsão de cantar o aleluia, que é na aclamação ao Evangelho, não é? Nossa liturgia reserva para este momento o canto do aleluia. Daí que a vigília pascal, sábado da aleluia, é a mãe de todas as vigílias, né? Essa aleluia é a conotação pascal, não é? Que é esse fio de ouro que liga todos os elementos da nossa religião. Cristo ressuscita, o fiel batizado está ressuscitado com Cristo, né? Já desde o batismo. Então, assim, as leituras de hoje nos faz passar por esses conceitos. É bonito na nossa religião que durante todo o ano litúrgico a gente passa por esses grandes temas da nossa fé, da nossa religião, do nosso credo. Então, que estejamos sempre unidos e sejamos sempre abertos às inspirações e à guia do Espírito Santo, alma da Igreja, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.